Shalom, shalom, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui de volta para fazer nossos vídeos para o nosso canal. Desta feita nós vamos falar sobre a persistência para receber a sua bênção. Que você não desista daquilo que Deus te prometeu. Eu sou o professor Aquino e peço que vocês que não são inscritos no canal se inscrevam, deixe seu comentário, deixe seu like, que é muito importante para mim ver seu comentário. E vamos ao que nos interessa. Quero agradecer a mais de 100 inscritos, 117 inscritos. Depois eu vou fazer a relação de cada um para que eu possa agradecer nominalmente a cada um de vocês. Se for possível, passe o canal para um amigo, para um familiar, se você está gostando do canal. E hoje nós trazemos o tema Não desista da sua bênção. Lute pela sua bênção. E nós vamos ler uma porção da palavra sagrada que se encontra em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24 ao 29. Essa mesa aqui ela balança um pouquinho, mas não tem problema não. Gênesis 32, versículo 24 diz: E tomou-os e fez passar o ribeiro e fez passar o que era dele. E ficou Jacó só e lutou um homem com ele, até levantar-se a aurora. E viu que não podia com ele, e tocou-lhe na junta da sua coxa. E deslocou-se a junta da coxa de Jacó em sua luta com ele. E disse: Envia-me, que vem rompendo a aurora. E disse: Não te deixarei ir, salvo se me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E disse Jacó. E disse Jacó, Iacove. E disse: Não, Iacove, não será mais seu nome, senão Israel, pois lutasse com Deus e com homens e venceste. E perguntou Iacove e disse: Dizei-me, rogo-te o teu nome. E ele respondeu: Por que é que perguntas meu nome? E ali o abençoou. Então essa passagem sagrada, das Escrituras Sagradas, revela o exato momento em que Jacó vinha da casa do seu sogro Labão, e ia encontrar-se com seu irmão Esaú, que anteriormente, há 20 anos atrás, tinha prometido que ia matar ele porque ele tinha roubado, segundo ele, a sua bênção. E ficou no meio, digamos assim, cristã, a ideia de que a palavra, o nome Iacove, significa usurpador, mas não é. Ele recebeu esse nome Iacove porque quando Esaú nasce, a mão de Iacove vem pegado no calcanhar de Esaú. Então esse nome Iacove significa aquele que segura no calcanhar. Já traz um nome de lutador, daquele que realmente queria receber a sua bênção, porque já no ventre da mãe foi dito à mãe dele por Deus de que o primogênito ia servir ao menor. Jacó já começa a luta, a vida dele lutando já no ventre da mãe pela sua bênção. E essa luta perdura durante toda a sua vida.
Jacó teve uma vida de luta, mas luta pela sua bênção. E você, meu irmão? Você tem lutado pela sua bênção? Você tem lutado por aquilo que Deus lhe prometeu? Ou você está pensando em desistir das promessas de Deus? Não desista. Seja um Jacob, um lutador, aquele que segura, aquele que agarra no calcanhar. Olha, eu não vou se soltar, eu não solto a minha bênção. Eu não perco a minha bênção. Ela é minha, pertence a mim, foi Deus que me deu. E Ele vai fazer alguma coisa para me entregar. Olha, Deus, eu não vou desistir da minha bênção. Eu vou lutar, sim, pela minha bênção. E quem era esse homem, esse anjo, né? Até tem nas igrejas é costume o pessoal usar o seguinte: segura o anjo, né? Não deixa o anjo, não solta o anjo. Quem era esse homem? Alguns rabinos dizem que era o anjo de Esaú, porque quando ele se encontra com Esaú, ele diz, que olha para Esaú e diz: parece que estou vendo a face de Deus. Mas no mesmo capítulo 32, no versículo 30, Jacó diz quem é essa pessoa que ele lutou com ele. No versículo 30, ele diz: e perguntou Jacó e disse: dizei-me, rogo o teu nome. E ele respondeu: por que é que me pergunta meu nome? E ali o abençoou. 31, aliás. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, porque vi Deus face a face e foi salvo a minha alma. Então era o próprio Deus que luta com Jacob. Vi Elohim face a face e minha alma foi salva. E ele chamou aquele local de Peniel, onde vê a face de Deus. Jacó, ele teve uma vida de luta, e quando ele vai ao Egito, que Faraó pergunta a sua idade, ele responde ao Faraó da seguinte maneira: maus foram meus dias nessa terra. Jacó luta com Deus e com os homens, mas ele luta pela sua bênção, por aquilo que ele realmente quer. Ele não desiste. Ele lutou com Esaú pela sua bênção. Ele deu um prato de lentilha. Esaú trocou a bênção dele por um prato de lentilha. Jacó não trocava a bênção dele por nada. Nada fazia ele desistir da bênção dele. Lutou com Isaac pela bênção. Por que eu digo que ele lutou com Isaac? Porque quando Rebeca pergunta a Deus, interroga a Deus o que é que está acontecendo com sua gravidez, Deus diz a ela que são duas nações, onde o maior ou primogênito ia servir ao menor. Ela deve ter contado ao seu esposo. Eu acho que ela não guardou segredo, acho que ela contou ao seu esposo o que estava acontecendo. Jacó lutou com seu sogro Labão, Lavã, pela bênção dele, pelo amor dele. Foram 20 anos de luta, mas ele não desistiu. Ele era um lutador. Ele segurava no calcanhar e dizia: eu só solto quando receber a minha bênção. Em cada luta, Jacó tinha a ideia de que realmente ia prevalecer, porque ele sabia que o Eterno estava com ele. Ele sabia da importância
importância da bênção de Deus na vida dele. Esaú trocou por nada a bênção, mas Jacó não trocava por nada. Ele lutou com sua própria vida, lutou com todas as forças que ele tinha, chegando até a lutar com Deus. Agora, o que é a bênção de Deus na vida de uma pessoa? A bênção de Deus não é só financeira, não. A bênção de Deus maior é a aceitação de Deus. É você ser aceito por Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. E precisa uma luta, precisa travar uma luta grande. Porque você passa a pertencer a um reino, e esse reino tem uma constituição, tem leis que precisa você seguir, obedecer. Porque senão você se torna um mau cidadão. Como é que você diz que é um embaixador do reino de Deus e não obedece às leis de Deus? Tá certo, algumas leis são para judeus, mas não em todas. Se você pertence ao reino de Deus, você não pode mentir, você não pode matar, você não pode adulterar. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Você tem que ajudar o mais pobre, ao necessitado, ao carente, à viúva, aos órfãos. É uma luta diária, todo dia é uma luta. E você tem que ser um Jacó, um Jacó, aquele que segura no calcanhar e não perder a sua bênção. Nós vemos que quando é o irmão de Yeshua, Jesus, ele escreve às igrejas dizendo que os gentios, que aqueles que não são judeus, que vão para a sinagoga e aprendam do Senhor. E aprendam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era restrita naquele período, naquela época, somente a Israel. Os gregos acreditavam em vários deuses, não tinham acesso. E a bênção maior que Yeshua nos dá é a ressurreição. É você ressuscitar. É quando você vê uma pessoa, um justo, sendo sepultado, você saber que ele vai ressuscitar para uma vida eterna, onde não vai ter mais morte. E após a ressurreição nós vamos reinar com Jesus aqui na terra. Não é a Jerusalém celestial ainda não. É o reino milenar que você vai ter direito. E para você ter esse direito, é preciso lutar, é preciso obedecer às leis. Eu pertenço a um reino celeste onde tem uma constituição, tem leis, tem mandamentos que eu tenho que obedecer. Por exemplo, eu não posso ingerir sangue, eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso adulterar. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Eu tenho que atender aos necessitados, ajudar os necessitados, aos carentes, às viúvas, aos órfãos. Eu tenho que compartilhar do que eu tenho para com os outros. Eu me sinto na obrigação de ensinar a palavra de Deus, porque foi me dada por Deus e eu me sinto na obrigação disso, de levar a palavra de Deus até você.
Porque a nossa bênção maior de Deus é a vida eterna. O que se vê hoje é um evangelho totalmente diferente do evangelho que Yeshua pregava, que Jesus pregava. Jesus pregava a ressurreição, a vida eterna. Mas hoje venha para Jesus para receber um emprego, para receber uma casa, para receber um carro. Eu estou vendo um anjo com uma bandeja entregando um carro, entregando uma casa. Mas não vê o anjo entregando vida eterna. Você ressuscitar, você saber que vai morrer, mas vai ressuscitar para viver eternamente com Jesus. Tem que lutar por essa bênção. Tem que ser um Jacó, pegar no calcanhar e quando Jesus vier na segunda vinda, você ressuscitar. E se estiver vivo, ter seu corpo transformado e ter vida eterna. É isso que Yeshua prometeu. É isso que o sangue dele derramado na cruz nos dá. É essa a salvação. Salvo de quê? Da segunda morte, do fogo eterno. E Paulo, ele explica isso muito bem aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8. Você leia isso aí, leia a carta aos Filipenses e veja o que é que Paulo está dizendo àquele povo. Paulo disse que para ele, tudo que ele tinha ganho, o que ele tinha perdido tinha sido lucro. Porque ele tinha direito à vida eterna, embora ainda não estivesse com um corpo glorioso. Mas ele tinha certeza absoluta de que ia ressuscitar e viver eternamente. Aí eu lhe pergunto, você tem essa certeza? Você diz que serve a Deus, mas você tem essa certeza? Eu aceitei Yeshua, aceitei Jesus para ser salvo. Você tem a certeza realmente que vai ressuscitar para viver eternamente com Jesus? Que o Senhor abençoe cada um de nós. E que de hoje em diante essa seja a nossa luta, como a luta de Jacó, onde ele disse, eu vi a face de Deus e minha alma foi salva. De quê? Da morte eterna. Que Jesus os abençoe, a cada um de vocês. Amém.